Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus esteja conosco. Pensando em cotas, não consegui dividir proporcionalmente. Eu estudei sobre Eva, Raabe, Manassés e Davi. De manhã foi Davi, agora é Manassés. Raabe e Eva não tiveram oportunidade. Esther, que seria neutro, né? Porque eu não ia estudar especificamente Esther, também não entrou. Então não estou muito bom com esse negócio de cotas. Então, como eu disse, hoje à noite é Manassés. O nosso estudo estará baseado nesses dois textos da palavra do nosso Deus. E para aqueles que gostam de ficar antenados, para ver se eu não vou errar alguma citação, então já fica aberto nesses dois livros, nessas duas referências. O título do nosso estudo é Superando um Mau Começo. Eu escolhi esse retratinho. Os mais velhos não vão entender nada, mas talvez quem for mais novo tiver antenado nas séries de livros e aventuras. Esse daí é uma série de Lemony Snicket, que conta as desventuras dos irmãos Baudelaire. Não sei se lê assim mesmo. Violette, Krause e Sunny, que são muito inteligentes, mas são muito infelizes. Isso tudo está em livro, que nem Harry Potter, Nárnia, é uma série que fala sobre isso. Na televisão ou no cinema, Jim Carrey também andou estrelando uma versão, pelo menos dos 3 primeiros livros dessa série. Mas o nome dessa série é Superando um Mau Começo, que é o que nós entendemos aqui em relação a Manassés. No ano de 1999 havia um jogo entre universidades lá no Rose Bowl, e esse camarada aí chamado Roy Hills, acho que é isso mesmo, né? Ele pegou a bola e correu 65 jardas, só que a hora que ele estava completando esses 100 metros aí, essas jardas, ele descobriu que estava correndo para o lado dele. E aí um dos companheiros dele lá interceptou, mas a bola ali naquela interceptação acaba sobrando para a equipe adversária, que na próxima jogada acaba marcando ponto para eles. Eles perdem a partida por 8-7, aquele ponto fez diferença. Interessante que esse cara ficou conhecido como o cara da contramão, né? Riegels, contramão. E até foi feito essa revista em quadrinhos que conta essa história dele ter corrido na contramão. E é bem popular isso nos Estados Unidos, essa história. Pode ser que nem todos tenham falhas que chamem tanta atenção e perdurem por tanto tempo, mas normalmente todos nós acabamos por falhar em algum momento da vida. Tem uma escritora também famosa nos Estados Unidos que escreveu: gostaria que houvesse algum lugar maravilhoso chamado Terra de um Novo Início, onde nossos erros e todos os nossos sofrimentos e todas as nossas pobres e mesquinhas aflições pudessem ser deixadas como um velho e gasto casaco à porta, para nunca vesti-lo outra vez.
que ela não sabia que esse lugar existe e pode ser encontrado na graça de Deus. Uma graça que não somente perdoa nosso passado completamente, o lança fora, mas usa-o para nos fazer melhores do que jamais fomos. Teve um camarada, irmão em Cristo, de uma cidade chamada Hipona, que disse: até do pecado Deus pode extrair o bem. Como nosso personagem é Manassés, então nós vamos estudar um pouco sobre Manassés. E nós vamos começar vendo a piedosa herança de Manassés. Eu não sei quantos já estudaram sobre Manassés, mas talvez seja um dos personagens mais difíceis do Velho Testamento. Tamanha a vivência dele fazendo o mal. Ele é um dos reis que mais reinou sobre Judá. E ele teve uma infância bem promissora. Ele tinha um pai muito piedoso. O pai dele é o rei Ezequias. E se nem todos conhecem bem sobre Manassés, como Ezequias é possível conhecer. Uma vez que Ezequias foi o rei que esteve adoecido e Deus falou para ele que iria morrer, e ele orou e Deus não só o recuperou da saúde, como aumentou o seu tempo de vida. E ele tem uma prova também que quebra qualquer ciência, que na época dele o tempo retroagiu lá 10 segundos, 10 graus. Então, porque quando ele falou com o profeta Isaías, queriam uma prova, aí Isaías falou: posso falar com Deus, ele ou adianta o tempo ou atrasa o tempo. Ele falou: não, adiantar o tempo é fácil, como se fosse, eu quero que atrase então, E aí Deus atrasou para ele. Então esse é o pai de Manassés, é um pai piedoso, um pai que fez limpezas ali naquela região do povo judeu, de Judá, que nenhum outro rei havia feito, nem Davi havia feito tamanha limpeza quanto ele fez. Um dos exemplos de grande limpeza que ele fez é tirar a serpente que eles haviam usado no deserto, Neostã, na época de Ezequias, que ela é tirada de ponto de adoração dos judeus. Então ele foi responsável por uma mudança espiritual, digamos assim, no nosso contexto, um avivamento espiritual muito grande naquela época. Ele livrou dos ídolos que os pais dele haviam colocado, Acaz, e tirou o povo daquele caminho que eles trilhavam para longe de Deus. Os profetas que estavam naquele contexto eram Isaías e Miqueias, então era uma época muito abençoada, a época que Manassés nasceu e viveu seus primeiros anos de vida. Era uma época de muita vitalidade e prosperidade espiritual. Ele foi auxiliar do pai dele, o pai dele era rei, e ele começa a reinar como corregente aos 12 anos, e ele fica até os 22, 10 anos reinando junto com o pai dele, que tem esse testemunho excepcional. Então não dá para dizer que Manassés não tenha tido um berço bom, uma escola boa, um aprendizado bom. Ele, como eu disse, também participou da época de 2 profetas muito importantes no Velho Testamento, que é Isaías e Miqueias. O fracasso da liderança de Manassés. Se ele teve um bom começo, pelo menos a oportunidade de aprender muito, nós começamos lendo o capítulo 21 de 2 Reis, que diz: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá.
ele fez o mal à vista de Jeová, conforme as abominações das nações que Jeová expulsou diante dos filhos de Israel. Então a mãe dele, só aparece aqui o nome dela, por isso que eu não fiz nenhuma menção. Em Isaías vai aparecer essa menção, mas não é referente a ela, e nem a outra mulher também. Mas aqui quando diz que ele fez o que era mal, né, conforme as nações que Jeová havia abominado e também expulsado, ou pedido para que expulsasse daquela região, eram os cananitas. E quando o povo de Israel chega com Josué, e Manassés, ele supera todos os reis anteriores, e até posterior a ele, nenhum faz tão mal quanto ele fez, e ele quebra todas essas regras de adoração a Deus. E os versículos seguintes vão mostrar a loucura que ele acaba aprontando nesse contexto. Dos versículos 3 a 7 diz: pois tornou a edificar os altos que seu pai Ezequias tinha destruído, levantou altares a Baal, fez uma Azerá, como tinha feito Acabe, rei de Israel, adorou a todo o exército do céu e o serviu, edificou altares na casa de Jeová, da qual Jeová disse: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa de Jeová, fez passar a seu filho pelo fogo, e usou de augúrios e encantamentos, e teve relações com os que tinham espíritos familiares e com os feiticeiros, e fez muito mal à vista de Jeová para o provocar a ira. Também colocou a imagem esculpida da Azera, que tinha feito na casa de Jeová, na casa de que Jeová disse a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Nem farei que os pés de Israel para o futuro andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés os seduziu para fazer o que era mal, mais do que fizeram as nações que Jeová destruiu diante dos filhos de Israel. Então, o que o pai dele havia destruído, aqueles altares, ele começou a reconstruir. Isso era algo que o avô dele já tinha feito, e o pai dele veio e fez uma limpeza. E aí ele começa a reconstruir isso em todas as regiões, nos montes, nos bosques, e ele levanta também, ou reconstrói um altar a Baal, a principal divindade dos cananeus, dos Cananeia, né? E faz um poste ídolo, que é a Azerá, que seria tipo uma dupla com Baal, né? Então Baal é o deus masculino e essa Azera é o deus feminino. Então, além deles fazer essas duas imagens, ele começa também fazer outros postes ídolos como se fossem símbolos sexuais, né? Órgãos sexuais. Então, essa divindade de adoração extremamente sexualizada, que era Baal e Azerá, e também ele vai construindo os postes ídolos, né? Com formatos de símbolos fálicos, né? Ou órgãos sexuais. E ele, não bastasse isso, ele passa também a adorar a questão astrológica e a buscar conhecimento nisso e fazer devoção ao sol, à lua, às estrelas e buscar conhecimento através das pessoas dos outros povos que estavam envolvidas com esse tipo de adoração ou feitiçaria. O seu avô já havia feito isso, mas ele também passa o seu filho pelo fogo. Na realidade, um dos deuses que tinha lá,
ele tinha as mãos abertas e eles colocavam fogo naquela estátua de bronze, e a hora que aquilo estava ardendo em chamas, eu não sei quantos têm experiência com fogão a lenha, mas depois que você está há muito tempo cozinhando no fogão a lenha, a chapa que segura a panela, ela já está vermelha. Se você passar com a mão perto, já queima, né? Então eles faziam esse processo de muito tempo queimando madeira aos pés dessa estátua, e como ela tinha as mãos abertas, eles ofereciam seus filhos em sacrifício queimados, vivos. E ele faz isso, assim como o avô dele, Acas, havia feito, ele também faz isso. Então, além dele fazer com os filhos dele, isso passa a ser uma prática dentro do reino, na época em que ele era o rei. E não bastasse toda essa perversidade, ele ainda coloca a imagem de escultura que ele havia feito dentro do templo que Salomão havia construído para Deus, que aqui o próprio escritor fala, né, que Deus havia dado algumas diretrizes de como deveria ser o cuidado com aquele local. E acaba que Manassés, né, ele é o único responsável nesse tempo por derrubar uma nação inteira, porque ele era o rei, e à medida que ele vai fazendo essas perversidades, o culto e a adoração a Deus vão se perdendo. Então, aquilo que o pai dele havia restaurado no tempo de reinado, Manassés vai tirando tudo isso aí, fazendo práticas contrárias. Então o povo vai se distanciando do Senhor por esse tempo. E no versículo 9, né, eles porém não ouviram. Manassés os seduziu para fazerem o que era mal. E no versículo 16 fala: além disso, derramou Manassés muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Israel, fazendo mal à vista de Jeová. Então, a perversidade e o fracasso que Manassés conseguiu ou caminhou foi muito grande. E o restante da história de Manassés, aqui no capítulo 21 do segundo Reis, dos versículos 17 e 18, ora, o restante dos atos de Manassés e tudo o que ele fez e o pecado que cometeu, não estão porventura escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Adormeceu Manassés com seus pais e foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá, e em seu lugar reinou seu filho Amon. Ele reina por 55 anos, ele faz muita coisa errada para Deus. Ele se entrega a essas paixões carnais e corrompe a si mesmo e a todos que faziam parte daquela nação. E ele tinha boas razões para não fazer isso. E quando começamos a ler, parece que Deus não se importa muito com a situação, parece que Deus não toma nenhuma providência, mas na realidade Deus toma uma providência. Aqui em 1 Reis, o contexto da narrativa é para mostrar ou traçar o declínio de Israel e Judá rumo ao exílio babilônico e mostrar os motivos para tal acontecimento. Mas lá em 2 Crônicas, que é o texto que eu já havia dito no começo, no capítulo 33, até o versículo 9 vai repetir tudo que estava lá no texto que nós lemos em 2 Reis 21. Mas do versículo 10 em diante, tem alguma mudança e que determina um pouco do restante dessa história de Manassés. Versículo 10 diz que Jeová falou a Manassés e o seu povo, porém não se importaram. Então Deus tentou mudar o rumo daquela situação que o povo estava caminhando, mas o povo
não se importou em relação a isso. A verdade é que Deus traz um julgamento sobre Manassés. E esse julgamento nós podemos olhar como uma das maneiras que Deus usou para livrar Manassés daquele pecado que ele estava tão envolvido. E isso também vai servir de alerta para nós, porque se começarmos a caminhar e a distanciar de Deus, pode ser que Deus use algumas artimanhas para chamar a nossa atenção e nos trazer de volta para Ele. O julgamento de Deus, ele não vem precipitadamente. Errei, deu errado. Nem sempre acontece isso. John Piper diz que a ira de Deus precisa ser liberada com forte cadeado de segurança, mas a sua misericórdia, ela responde ao menor estímulo, né? Digamos assim, para você, para a ira de Deus despencar sobre você, precisa abrir, digamos, vários cadeados, mas para que a misericórdia de Deus caia sobre nós, basta uma leve comoção diante de Deus, que é um coração arrependido. Os turcos, né, tem um provérbio que fala que Deus tem pés de lã e mãos de aço, né? Não conseguimos ouvi-lo aproximar, porém quando Ele põe suas mãos em nós, é impossível desvencilharmos dela. A promessa de Deus, não só para o povo judeu, mas para todos nós, que Ele fez lá em Josué, é de que não te deixarei nem te desampararei. Isso é refrão, não só dos judeus, como também é nosso. É confiarmos que Deus estará sempre conosco, é confiarmos que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele vai sempre nos incomodar, ou perseguir, se assim quiser, né? Importunar e provocar até que nós cedamos ao chamado dEle, ao incômodo dEle. E isso é uma das formas dEle nos livrar do pecado. Alguém contou, né, que abordou uma pessoa numa universidade, estava conversando com ela e de repente, deve ser um Daniel Templeton, né, o caminho pegou para o lado de salvação. E aí a hora que ele falou disso, né, entrou no relacionamento com Deus, o rapaz deu um pulo e já saiu gritando que não dava para ouvir aquilo, e aquele missionário, aquele homem de Deus perguntando por quê, né? O que aconteceu? Olha, eu fui criado num lar evangélico, tenho conhecimento de Deus e resolvi abandoná-lo. Agora Deus não para de me perseguir, toda hora que eu estou no canto chega alguém e vem falar do Evangelho, né? Então a ideia que eu estou buscando aqui em Manassés é essa: Deus vai incomodar para que nós estejamos próximo dele. Por mais que os nossos passos estejam caminhando para o mal, por mais que o nosso mal esteja expandindo demais, Deus vai incomodar. E vai incomodar principalmente por conhecermos Ele, principalmente porque em algum minuto, em algum momento, digamos assim, nós aceitamos o plano de Deus e temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, mesmo que ele esteja apagado, Deus de alguma forma vai incomodar para que lembremos dos compromissos que temos com o nosso Deus, do que Ele estabeleceu como mandamentos de bom procedimento diante dEle, do que agrada a Ele, do que estimula a adoração a Ele. Então, pode ser normal, de repente, estarmos em alguma situação de desagrado a Deus e alguém chegar e falar alguma coisa que mexe, mesmo que não dê um pulo igual esse rapaz deu, né? Mexe conosco lá no mais íntimo do nosso ser e opa, é Deus falando comigo. E melhor ainda, é Deus falando comigo e eu vou mudar, eu vou seguir por outro caminho. E uma vez que Deus tem essas maneiras de incomodar,
ele traz Manassés de volta aos caminhos dele. Versículos 11 e 12 do capítulo 33 do segundo livro de Crônicas diz: pelo que Jeová fez vir sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais o prenderam e amarraram com grilhões e o levaram para a Babilônia. Estando em aperto, suplicou a Jeová seu Deus e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Tem uma imagem na tela anterior que mostra um pouco do que esses assírios faziam. Eles tinham a ideia de colocar uma argola no nariz e uma corrente nos seus prisioneiros. Eram mais ou menos tratados como animais, também com algo no pescoço todo acorrentado. Então essa é a condição que eles levam Manassés, e aqui é a forma como Deus usou para chamar a atenção de Manassés para a realidade, digamos assim. Manassés estava distante, perdido nos seus pecados e delitos, digamos assim, e aí Deus chama a atenção dele de uma forma bruta, de uma forma até que assustadora, vergonhosa. Então, quando eu penso no nosso contexto, talvez Deus tenha chamado a atenção nossa de maneiras mais tranquilas e calmas, e nós não estamos atentando a isso. E o problema não é não nos atentarmos dessa forma calma como Deus tem falado conosco nesses dias, é que se não ouvirmos Deus falar de forma calma, poderemos ir distanciando muito dele, e no futuro, talvez a forma que Deus use para nos atrair de volta a ele pode ser desastrosa e vergonhosa. MacDonald diz que a restauração começa com vergonha. Então agora Manassés orou ao Senhor, aqui no versículo 2, fala: estando em aperto, suplicou a Jeová seu Deus e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Então começa o caminho de volta, e o versículo 12 diz: estando em aperto, suplicou a Jeová seu Deus e humilhou-se muito a ele. O 13 diz: orou a ele, Deus aceitou-lhe a petição, ouviu-lhe a súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que Jeová era Deus. Como eu disse, MacDonald escreveu: estar envergonhado é algo santo e abençoado dentro do contexto cristão, Vergonha é somente vergonha para aqueles que desejam parecer, não para aqueles que desejam ser. Vergonha é vergonha somente para aqueles que desejam passar no exame, não para aqueles que querem aprender o princípio das coisas. Estar humildemente envergonhado é ser mergulhado no banho purificador da verdade. Então, humildade e contrição são as chaves do coração de Deus. Foi essas chaves que Manassés usou. Então, a hora que a situação dele ficou numa extrema vergonha, um rei, naquela situação aprisionada junto aos assírios, então ele entendeu que poderia ser Deus falando com ele, e buscou a Deus, e era Deus falando com ele, e a vida dele começa a mudar. Um outro escritor do começo da era cristã, Joséfo, diz nos seus comentários que Manassés considerou a si mesmo a causa de tudo. Então ele reconheceu, ele não olhou para o lado, ele não teve nem a atitude de Adão, a mulher que tu me deste. Não, o problema sou eu errei, eu quero mudar, me ajuda. Talvez ele tenha falado com Deus: se tiver a oportunidade de sair daqui, eu vou mudar tudo na minha vida e na vida do povo de Deus. Ele aceitou essa responsabilidade da condição que ele estava, sem querer justificar
uma causa alheia, né? Um problema do lado, alguém é culpado de eu estar na situação, só estou nisso por causa de fulano, de ciclano, por causa das circunstâncias, né? Não tem dinheiro, tem muito dinheiro, qualquer coisa que deu errado na vida. Não, o problema é meu, eu tive esse interior mal, esse sentimento mal que habita em mim, deixei aflorar e fiz tudo errado. Ele não negou nada, né? Não fez nenhuma negação, não usou de nenhuma desculpa, nenhuma justificativa, não transferiu a culpa, não fez apelação especial, ele somente muito se humilhou. Nossa tendência é sempre buscar desculpas para a situação e às vezes até pensar que Deus nunca vai nos querer de volta por causa do pecado. A situação que o pecado nos coloca é essa, de vergonha diante de Deus. Quando pecamos, o primeiro sentimento que temos é de não querer olhar para Deus, é aquele sentimento de Adão, eu vou me esconder. Eu sei que Deus viu, eu sei que Deus não queria isso, eu sei que eu poderia ter evitado isso, mas uma vez que eu fiz, a primeira reação minha é me esconder e não pensar que Deus pode me desculpar e reconsiderar a ter de volta junto dele. C.S. Lewis observou: o verdadeiro perdão significa olhar firmemente para o pecado, esse pecado que restou sem desculpa alguma, após todas as concessões serem feitas, e vê-lo em todo o seu horror, sujeira, maldade, malícia, e contudo ser completamente reconciliado com aquele que o cometeu. Isso é somente isso é perdão, e sempre podemos obter isso de Deus. Então, como eu disse agora há pouco, para a misericórdia de Deus ser acionada, ela é muito simples, é muito sensível isso de Deus a nosso favor. E a forma de nos comunicarmos com Deus, já há tempos, ela é o sistema mais rápido que tem de comunicação. Se hoje nós estamos avançando em termos de comunicação, o que nós não conseguíamos algum tempo atrás, agora em minutos nós ficamos sabendo o carro que bateu não sei na onde, a guerra que explodiu não sei na onde, o camarada importante que morreu tão longe, o rio que está enchendo, nós ficamos sabendo instantaneamente, falamos com pessoas distantes, já não temos argumentos mais, não deu para avisar, O Zap é uma coisa assustadora, Telegram, redes sociais, Facebook, Instagram. Deus é mais rápido do que isso, falar com Deus é bem mais fácil, Basta que no seu coração você se proponha isso. Ele conhece o Espírito Santo, ele como que traduz o nosso coração quebrantado diante de Deus instantaneamente. Manassés não foi desamparado, apesar de sua monstruosa iniquidade, sua perversidade. O Senhor Jeová era o Deus de Manassés. Havia uma promessa de Deus sobre o seu povo, sobre os seus reis, e Deus restaura isso. Embora a ira o distanciasse de Deus, ou pudesse ficar distante de Deus por causa da ira de Deus em relação ao pecado, ele nunca desvia os olhos de Manassés e lhe dá uma segunda chance nesse caminho de volta. Tem um livro americano, chama A Cabana do Pai Tomás. O brasileiro vai pensar, isso é um livro de centro espírita, Cabana do Pai Tomás. Mas os Estados Unidos não é um livro desse aspecto, é um livro que conta sobre escravatura, vai contar algumas histórias dos escravos lá, os negros. E Pai Tomás é porque um dos escravos chamava Tomás, e tinha vários filhos, e ele é alguém que tem muita sabedoria. E no livro esse Tomás lamenta, eu sou mau,
eu sou muito mal, de todo jeito não consigo mudar isso. Isso me lembra o apóstolo Paulo falando também, né? O mal que há em mim, eu não preciso fazer nada que ele já sai, né? E o bem que eu quero, eu tenho que ficar injetando verdades espirituais para que ele funcione. E o mal não, o mal está ali, sai toda hora. Então nós somos assim, né? Então não é só o Manassés que é ruim, nós todos somos, algum numa proporção maior, outro menor, mas Deus pode mudar tudo isso, porque Ele tem um infinito amor por nós. Então Ele nunca desistirá de mim, de você, de qualquer um de nós. Mesmo que o pecado está dentro de nós e nos leva sempre a fazer o mal, e eu tenho experiências claras disso na minha vida, tem situações que me ocorrem no dia a dia que o mal é que nem aqueles jogos de... Agora não tem mais, né? Eu vi uns parques na cidade que tinha um joguinho, negócio de dar tiro no alvo, e tinha um negócio que você dá uma marretada para subir uma bolinha lá, né? E quem era mais forte dava aquele trem lá em cima. E eu penso no mal que há em mim. Tem coisinhas que parecem um peso daquele, bateu lá e já sobe rapidinho, né? E a parte espiritual não, eu tenho que estar lendo a Bíblia o tempo todo, orando, e às vezes me perco no meio da leitura, eu estou pensando no mal, né? Então, o pecado é nossa natureza, e a minha comunhão com Deus tem que ser constantemente injetada por doses de espiritualidade, tempo com os irmãos que também servem de aviso de Deus para a minha vida, leitura da palavra de Deus, oração e tudo mais. Deus nos escolheu e nossa aceitação original não dependeu de nada que houvesse em nós. Então eu não tenho algo bom que agrada a Deus, não tem nada maravilhoso em mim que chama a atenção de Deus. Deus me escolheu porque Ele quer me mudar, Ele desejou assim, né? Se eu sou Deus, olha como é que eu sou ruim. Se eu sou Deus, eu já mato Adão e Eva e faço um bonequinho novo de barro. Vamos começar de novo, não vamos ter problema com esse trem aí, né? Olha o jeito que está a situação, passado tantos anos depois, né? Viu como é que eu sou mal? E Deus não é assim, né? Vamos devagar, vamos fazer roupinha para eles, vamos cuidar. Olha, vai nascer alguém de você aí que vai resolver todo o problema, né? Deus é Deus, eu sou eu, e não tem nada em mim que possa ajudar nessa proximidade de Deus. Deus fez isso porque Ele determinou fazê-lo. Ele entendeu que era bom, né? E foi esse o motivo de Cristo sofrer por nós, né? O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, como diz Pedro, ou São Pedro, que nem diz o Marcos, né? Porque ele era santo, que o Marcos também. Ele nunca desistirá, ama-nos demais para desistir. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1,6 diz o apóstolo Paulo. Devemos aceitar o perdão pleno e gratuito de Deus. Que somos pecadores é uma verdade inegável, né? Agora, que somos pecadores perdoados também é uma verdade inegável. Deus fez isso por nós, através de Cristo nos resgatou. Então, mesmo que eu tenha esse desejo, essa tendência ou essa vontade, eu não devo agir assim, eu devo honrar esse perdão que Deus proporcionou a mim. Manassés termina bem, né? Deus não perdoa somente nosso pecado, mas usa-o para nos tornar melhores do que jamais fomos. Versículos 13 a 16 diz que orou ele a Deus, Deus aceitou-lhe a petição, ouviu-lhe a súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que Jeová era Deus. Ora, depois disso edificou um muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes. Fê-lo passar ao redor de Ofel e levantou-o muito alto, pôs capitães do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa de Jeová os deuses estranhos
e o ídolo e todos os altares que tinha edificado no monte da casa de Jeová em Jerusalém, e lançou-os fora da cidade. Restituiu o altar de Jeová, ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse a Jeová, Deus de Israel. E ordenou a Judá que servisse a Judá, Deus de Israel. Manassés, ele, da mesma forma que ele montou todos aqueles altares, criou aqueles altares, edificou aqueles altares, qualquer termo assim, ele vem agora, depois de passar por essa experiência de prisioneiro dos assírios, e começa já fazendo a limpeza. Ele tem uma vida transformada realmente. Ele entendeu quem era Deus e o que Deus tinha de propósito para ele. E ele, da mesma forma que ele amou esses ídolos, esses deuses, agora ele abomina e ele limpa todos eles, reconstrói o altar de Deus, e talvez ele é a forma mais clara daquilo que João Batista disse quando estava pregando o evangelho do arrependimento, né? Pessoas como essas têm frutos dignos de arrependimento. Ele demonstrou que realmente estava arrependido, né? Foi uma mudança fundamental na vida dele e de grande valia. Terminando o nosso estudo, o verdadeiro arrependimento significará mantermos-nos afastados da companhia do homem ou da mulher cuja influência nos corrompe. O ambiente em que nós vivemos, o local onde estamos constantemente, pode ser um mau local para as pretensões nossas junto ao nosso Deus. Então, às vezes, a gente tem que mudar de local. Mas isso, olha, é uma questão de vida, é a minha sobrevivência. Confiar em Deus também faz parte da sobrevivência nossa. É possível entender que Deus nos supra se tivermos que tomar uma decisão a favor dele. Verdadeiro arrependimento significará ficar fora de situações em que somos propensos a tropeçar e cair. Se tem situações que podem me levar a pecar, tem que evitar. Eu tenho muita dificuldade no trânsito. Eu acho que todo mundo dirige errado e eu certo. Então eu evito passar em lugares de grande movimento. Por exemplo, 5 horas eu corto os atalhos. Eu já faço na minha cabeça ali uma logística dos caminhos que devo passar e fujo de tudo quanto é local que tem problema. Porque eu estando lá, eu estou pecando. Então parece uma coisa boba, né? Mas vocês não têm ideia do que vai dentro do meu pensamento. Significará permanecermos afastados de influências poluidoras em filmes, livros, revistas e espaço virtual. Eu me lembro que quando criança, o mal que chegava até mim, ele custava muito caro. Então, vamos pensar em pornografia, para comprar revista eu tinha que ter um sacrifício financeiro grande para ter as revistas. Hoje em dia já não é tanto assim. A questão virtual, ela traz a pornografia de forma muito fácil, né? Então, à medida que o tempo passa, torna verdadeiro aquele livro do C.S. Lewis, né? A carta de um diabo a seu sobrinho aprendiz, né? Então, aquilo lá me torna claro, porque à medida que o tempo vai passando, Satanás vai soltando fórmulas novas para complicar a vida, não só das pessoas normais, mas principalmente daqueles que são servos de Deus. O verdadeiro arrependimento significará encontrar uma pessoa para chamarmos à responsabilidade quando viajamos, alguém para manter-nos honestos quando estamos longe de casa. É aquela ideia que eu disse em algum momento hoje, de que Deus vai usar pessoas, mesmo que nós estivermos longe do nosso ambiente conhecido, para mandar alguma fagulha de espiritualidade.
às vezes viaja, vai para uma outra cidade e está num ambiente totalmente diferente, né? Pode ser que vai encontrar alguém que venha falar do Evangelho e isso vai servir de alerta. Eu um dia estava caminhando e 50 quilômetros e tanto depois eu cheguei numa cidade, quando esperava a Idene me buscar, estou sentado num banquinho lá, quando veio chega um rapaz perto de mim. Não deu 2 minutos, o rapaz estava pregando o Evangelho para mim. E eu falei, nossa, eu estou tão longe, né, tão cansado, e vem alguém para pregar o Evangelho. Então nós ficamos num debate cristão ali por algum tempo, até que a Idene chegou por lá. Mas então é possível que sempre Deus criará uma situação que vai nos chamar a nossa responsabilidade espiritual. Manassés é um nome dentre muitos dos nomes que eu e você temos também. Manassés significa esquecer. É como se Deus esquecesse de tudo que ele fez de errado. E tem um outro nome que está logo abaixo aí, que é Jeffrey Dahmer. Alguém já viu esse nome? Agora vocês vão lembrar. Ó. Tem uma série na Netflix, Dahmer, que é a história desse Jeffrey Dahmer, que era terrível. Se você não tem estômago para assistir coisa assustadora, não precisa nem passar perto desse lado. Mas ele era um estuprador, ele homossexual, ele matava suas vítimas, dissecava elas, tirava órgãos. É uma coisa terrível. E ele fez isso com um monte das pessoas que ele teve proximidade, principalmente por causa do seu afeto homossexual. A estrutura da família dele era horrível e ele morre pela pena de morte. Só que depois de ele ter confessado que tinha assassinado 17 jovens e já estar no caminho da morte, ele aceitou Jesus como Salvador, conta a história. E mesmo midiaticamente, tanto é que tem uma série, e esse cara da série ele tem uma semelhança tremenda com o Dahmer verdadeiro. Então os Estados Unidos inteiro, quando surgiu essa história, eles não tiravam qualquer culpa da vida dele, né? E ele sempre era apontado como alguém digno de morte e sem possibilidade de perdão de pecados, alguém que iria direto para o inferno, né? E na hora que ele é executado, um dos colunistas, aquele pessoal que estava observando ali, né? Ele faz um apelo para os poderes das trevas levar o Jeffrey imediatamente, fala, por favor, leve logo isso daí, fazendo uma invocação do mal, né? Mas verdade é que pouco antes dele ser executado, ele começou a frequentar estudos bíblicos na prisão e fez a pública profissão de fé, tendo Jesus Cristo como Salvador, e foi batizado. Ele encontrou perdão em paz, e ele encontrou, mesmo que nessa vida dele tenha momentos terríveis, assim como Manassés, ele, na sua morte, o próximo dela, quando era insultado, ele nunca revidou, ele sentia-se calmo e tranquilo, testemunhando a sua fé em Deus. Falar isso é estranho, né? Nós não conseguimos suportar isso. Parece que alguns pecados não são dignos de perdão, mas assim é o nosso Deus. Então, da mesma forma que ele fez com Manassés no passado, ele fez com Dahmer, ele fez conosco, né? Então, mesmo que pareça difícil, mesmo que a situação seja fugiu a palavra.
que pareça não ter solução, né? Vamos pensar em algo assim. Para Deus tudo é possível, Ele pode resolver a situação. Pensando naquele cara lá no começo, que errou aquela jogada, né? Ele foi para o seu campo, o seu time perdeu, e ele ficou marcado, né, na história estadunidense dos Estados Unidos como alguém que errou. Eles vão para o intervalo, e a hora que está no momento daquele time voltar, né, o treinador fala, né, a equipe que saiu, terminou, vai entrar jogando. E ele está num pânico, né, porque imagina os amigos e companheiros de jogo todos falando na cabeça dele. E ele falou, olha, eu não posso voltar para o jogo. Eu humilhei a equipe, humilhei a minha universidade, a minha escola e humilhei a mim mesmo. Eu não posso voltar para o jogo. Aí o treinador dele falou para ele, olha, volte para o jogo, está só na metade. E ele volta e ele joga bem o segundo tempo daquele jogo. Não sei quantos tempos tem um jogo daquilo lá, né? Mas quando ele volta, ele joga bem o restante daquele jogo. O time dele não ganha e ele fica marcado. Mas sempre é possível mudar a história, né? Deus, assim como esse treinador deu chance para aquele jogador, né? Deus nos dá muita chance no dia a dia. Nunca se sinta desamparado, nunca ache que você é o pior dos pecadores. Tem gente pior que você, tem gente pior que eu, e Deus sempre está resgatando e criando opções de maneira bem simples. A misericórdia de Deus, ela é levemente ampliada por um simples toque nosso, uma oração de confissão e de clamor a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por podermos estudar mais um personagem que o Senhor deixou de exemplo para nós. Teve um começo trágico, difícil, se distanciou muito do Senhor, mas, ó Deus, da mesma forma que ele, se sentindo na situação mais difícil de sua vida, buscou refúgio no Senhor e se reconciliou contigo, nós sabemos que essa mesma oportunidade tem se estendido até os nossos dias, enquanto o Senhor nos permanecer aqui nessa terra. Por isso, ó Deus, eu te agradeço por tão grande misericórdia a nosso favor. Continua, ó Deus, sempre tendo formas de nos incomodar e nos deixar alertos em relação àquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa vida, e a nos livrar, ó Deus, do pecado que tão abruptamente se torna voraz em nós para explodir de forma a abandonar os teus princípios ou a criar padrões que não são do Senhor. Deus querido, nos dê uma semana próximo sempre do Senhor, e que a tua graça, ó Deus, nos dê sobrevivência tranquila nesses dias diante do Senhor. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado aos irmãos que vieram, que Deus abençoe a vocês e dê uma boa semana.